A partir de agora tem o Hora Geral especial de final de ano, né? Você vai acompanhar algumas reportagens aqui na Santa Cecília TV no Hora Geral. É um horário que você já se acostumou a conhecer alguns dos nossos convidados e principalmente o que eles pensam a respeito de temas importantes da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Antes de mais nada, um bom dia a todos vocês, obrigado pelo carinho, pela participação. Nós temos o site euestoucomvocê.com.br para que você possa interagir e também participar, por que não? E também não esquecendo sempre a abertura, que já é uma característica do Hora Geral, eu estou com você. O Hora Geral está no escritório do Dr. Pacilo, ele que é advogado respeitadíssimo, não só aqui na nossa região, como também em todo o estado de São Paulo e no nosso país. Fiz questão de gravar essa entrevista aqui no escritório do Dr. Pacilo para que ele possa, através do seu conhecimento, discutir alguns assuntos da nossa região metropolitana. O telespectador sabe que muitos dos nossos projetos parece que patinam, não saem do papel. Será que falta vontade política? Será que falta empenho dos nossos representantes nas câmaras federal e estadual? Será que faltam projetos a serem apresentados para que, de fato, nós tenhamos uma região metropolitana de fato? E o turismo? E a Copa em 2014? Será que nós também estamos preparados para recepcionar as delegações Costa Rica e México? Bom, esses serão alguns dos temas e eu espero, meu amigo Pacilo, que você consiga dar uma resposta aos nossos telespectadores com relação a temas importantes aqui da nossa região. Obrigado pela sua participação, obrigado pela recepção aqui no seu escritório. Eu é que agradeço essa visita honrosa e fico bastante contente de poder ter o contato e estar junto com vocês na Hora Geral. O meu amigo Pacilo, o Hora Geral, ele tem, desde o seu início, no dia 5 de agosto desse ano, trazido sempre convidados para que a gente possa discutir os assuntos da região. E no Hora Geral, a minha preocupação é a abordagem metropolitana. Nós praticamente estamos no final do ano, né? Faltam alguns dias para o final do ano. Que balanço você faria dos novos representantes? Se a gente pegar muito rapidamente os 9 prefeitos que compõem a região metropolitana, nós tivemos os novos prefeitos: Ana Preto, Peruíbe, Marco Aurélio, Itanhaém, Arthur Parada Próximo da Mongaguá, Alberto Mourão em Praia Grande, você tem o Billy em São Vicente. E o Paulo aqui em Santos. Paulo Alexandre em Santos, Mauro Orlandini, que foi reeleito em Bertioga, Antonieta reeleita no Guarujá e Márcia Rosa reeleita no Guarujá. Ou seja, 3 reeleições e praticamente 6 novos prefeitos. Deu para sentir alguma diferença nessas cidades com relação a esses novos nomes? Douglas, você traz neste programa essas indagações interessantíssimas que às vezes nós não analisamos direito, né? Eu acho que é muito importante acompanhar o trabalho do administrador público. É fundamental, o eleitor, né, votou aqui em Santos, posso falar aí do Paulo, teve uma votação expressiva no primeiro turno, e acompanhar o que ele falou nas eleições, né, na campanha, e o que está sendo feito na cidade, né? Eu vejo o Paulo assim como, no primeiro momento, extremamente dinâmico, né? Vejo competência, disposição, falo pessoalmente dele, porque a gente tem graves falhas na cidade, o trânsito é uma delas, né? A saúde também. Quer dizer, neste primeiro momento, a única coisa que eu cobraria do prefeito, ou pelo menos uma análise como cidadão, eleitor, primeiro ano do mandato, no primeiro ano, nem terminou o ano, né? Falta muito pouco tempo, faltam semanas, eu vejo que ele deveria ter dado uma transparência como ele recebeu a cidade e o que ele pretende fazer. E se não está fazendo, o porquê das dificuldades de não fazer. Então isso é muito importante para que a gente saiba, né? Senão parece que encerra um mandato, começa outro, mas a cidade continua, os problemas permanecem. Então isso é importante. O eleitor tem que ficar atento, tem que acompanhar, tem que exigir, tem que cobrar. E para, inclusive, numa eleição, numa próxima eleição, né, ter elementos para votar. Esse aspecto que você comentou é um aspecto interessante, que eu acho que cabe até uma análise um pouco mais aprofundada para o telespectador entender.
Eu acho que o fato do atual prefeito Paulo Alexandre não mostrar na realidade como ele pegou a prefeitura, eu acho que aí existe uma questão política, porque o ex-prefeito recentemente acabou migrando para um partido do atual prefeito. E numa composição partidária, e que eu julgo isso um pouco prejudicial para os municípios que isso ocorre, a cidade não pode estar a reboque do partido, entendeu? A cidade tem que estar acima do partido. E nesse caso eu acho que houve um trato de cavalheiros. É o que eu entendo como jornalista e como munícipe dessa cidade. Eu acho que os seus eleitores entenderam isso e por isso elegeram, né? Essa observação é perfeita. A cidade não pode ficar à mercê de composições políticas partidárias. E eu acredito que, como você bem falou, houve uma migração, né? Houve um abandono do partido. Isto foi muito ruim para o partido, foi muito ruim para a política em si, porque desnudou um quadro que a grande maioria da cidade já vinha comentando, né? Nos meios políticos, ninguém tinha dúvidas que o candidato eleito, tirado do bolso do colete, como um mágico tira o coelho da cartola, exposto lá para que se votasse ou não, né? Sem uma história, sem vínculo com a cidade, né? Sem uma prática política, uma história política, isto acabou, depois de passadas as eleições e com a migração, aquela linha pontilhada acabou se tornando uma reta, né? Parece que isso já estava mais ou menos preparado, adredemente macomunado, acertado, para que houvesse esta postura. Infelizmente, eu acho que a cidade perdeu com isso e a cidade perde quando não há transparência, né, do estado em que ela se encontrava. Porque eu lembro, logo no começo da gestão, pelo menos 62 imóveis ou mais, né, a reportagem, né, da mídia local, impressa e televisiva, de equipamentos municipais que sequer tinham laudo dos bombeiros, né? Nenhum deles tinha. Nenhum deles. Quer dizer, que administração era esta, né, que não cuidava e expunha a risco os munícipes que iam procurar algum serviço público nesses equipamentos? Faltou um pouco de transparência, ou para não dizer um pouquinho mais de responsabilidade com os eleitores que prestigiaram o prefeito com um volume grande de votos e que foi ungido no primeiro turno das eleições. Parceiro, você fez um comentário interessante e recentemente eu até conversava com uns amigos e falava a respeito de uma prática que nós ouvimos muito recentemente, que Santos está pronta e que carecia ela apenas a zeladoria, um serviço de zeladoria. E foi mais ou menos o título deixado até pela última administração do ex-prefeito. Eu sempre fui contrário, porque o que eu vejo como zeladoria? Você pinta, põe uma faixa ali e está pronto. E a cidade de Santos, ela não é só a orla. A cidade de Santos são os morros, Zona Noroeste, a área continental de Santos, que carece de uma legalização fundiária há anos, por exemplo. Está abandonado. Não sei se você conhece essa característica, acredito que sim. Os morros não têm lazer, entendeu? Ou seja, os morros não têm nem sequer um atendimento digno de saúde. Então a gente não pode pensar que Santos é só a orla. Santos é um todo. E quando eu falo de zeladoria, essa é a minha grande preocupação, de achar que a cidade está totalmente pronta. E ela não está pronta. Não está pronta, falta muita coisa. Você é um excelente observador da cidade, não só como cidadão e agora como representante na Câmara Municipal. A cidade não está pronta, precisa muita coisa. Eu entendo até que esses projetos que estão se comentando, né, de teleférico, etc., isso pode ser uma maquiagem. Mais importante deste acesso é realmente escola, educação, habitação, né? Habitação, mobilidade, a entrada na cidade que nós não temos. É muito triste você observar, né, que hoje com tanta tecnologia da engenharia, etc., você tenha esse gargalo na entrada da cidade. Quer dizer, falta vontade política, como você colocou, falta projeto, falta criatividade e falta mais do que qualquer outra coisa, compromisso com o eleitor. O eleitor quer sair da sua cidade e voltar com tranquilidade. Você hoje perde pelo menos o mesmo tempo do deslocamento para São Paulo para entrar ou sair da cidade.
é uma perda muito grande, não só para a cidade, mas para a economia nacional isto, porque não só o prestador de serviço, o transportador, o entregador, todo mundo, e até colocando vidas em risco, porque nem todo mundo pode, se tem um problema sério, que existe uma intervenção mais grave, ir até ali o Mendes, pegar um helicóptero e ir para o Einstein e para o Sírio-Libanês, né? A maioria, se não 99% da população, não tem essa condição e teria que se deslocar de ambulância. E esse trajeto não tem como não ser feito através da entrada da cidade. O Hora Geral está conversando com o advogado Pacilo nesse programa especial de final de ano e quero mais uma vez agradecer a audiência dos nossos telespectadores. Pacilo, você comentou algo que eu julgo importante, ou seja, é a proximidade com a capital e ao mesmo tempo chega um outro tema que nos preocupa, que é a segurança. Nesse mês, um mês triste de dezembro, nós estamos próximos do Natal, mas é real o que eu estou falando. Aquele assassinato do médico no Hospital na Costa, aquele canadense, empresário agrícola que foi brutalmente assassinado na Anchieta, depois um morador de Osasco que veio tentar alugar uma casa para Réveillon, ou seja, nós estamos com um grande problema na área da segurança. E muito que se fala do aumento do efetivo, que a meu ver, Pacilo, não vai resolver 100% dos problemas, mas pelo menos nós vamos ter mais segurança nas ruas. E aí eu acredito uma falha por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, porque o governo já está há muitos anos e essa característica é de conhecimento do governo do Estado. Concordo com você, Douglas, e mais uma vez você foi brilhante na sua interpretação. O Estado está omisso em relação à segurança, o próprio governador Alckmin peca e falha na questão da segurança, né? Eu acho que tem que ser prestigiado, nós temos que ter um efetivo maior, sim, onde estão os pontos críticos. Por exemplo, nós sabemos os pontos críticos existentes aqui na estrada. O mínimo que se pode ter, ou viaturas, um maior efetivo naqueles pontos, né? O próprio governador havia prometido aí que nós íamos ter motocicletas andando para cima e para baixo. Essa não é a realidade. Quer dizer, infelizmente, o governo do Estado não está investindo em segurança. E não é só isto. A segurança pressupõe também, além do efetivo, um melhor equipamento e uma atuação com logística, uma atuação com inteligência, né? Porque não só o simples confronto não resolve. Não, isso vai estimular muito mais a beligerância, o conflito, né? A forma de você atacar. Isto não tem fundamento. Você vê só como se pegou lá o Bin Laden. Foi todo um processo de inteligência. Eu acho que a polícia hoje, a Secretaria da Segurança, tem que usar com todo melhorar o aparato, né? Porque hoje a bandidagem tem um potencial de fogo maior do que o policial, e acima de qualquer coisa, inteligência nas suas ações. Eu vejo que isso está faltando. As ações são sempre não de prevenção, né? Mas de remédio ou contenção. Um paliativo. Um paliativo que não tem satisfeito e não tem dado, não tem permitido segurança. Eu mesmo, quando vou a São Paulo, a trabalho, etc., dependendo do horário e tal, eu normalmente fico na capital. Não arrisco descer. E outra coisa que nós estamos tendo, se é final de semana, às vezes sexta-feira, né, inversão de mão, você é obrigado a descer pela Anchieta, o que eu vejo que é um absurdo. Você paga uma tarifa alta, caríssima, para ser tratado com uma carga, descer pela Anchieta, sem segurança nenhuma. Agora, Pacilo, um outro aspecto também, com relação a essa onda de segurança, o médico Marco Antônio Loss, que foi brutalmente assassinado quando ele saía do Hospital na Costa, também acendeu uma outra discussão que eu sinto que ela já caiu no esquecimento, tristemente. Me corrija, por favor, que é com relação à minoridade penal. Ou seja, ele foi simplesmente assassinado por um menor, um adolescente de 14 anos, que na época respondeu até que antes ele do que eu. Triste. Que tipo de tratamento você acha que um adolescente desse, que já tem um contato com a criminalidade,
Será que uma Fundação Casa, o tempo que ele ficar internado até completar a maioridade, ele vai sair totalmente recuperado para uma ressocialização? Douglas, não acredito. Foi muito triste o Dr. Loski, ali na Rua Amazonas. Isso. Tinha ido atender um paciente menor também. 13 anos. 13 anos. Brutalmente assassinado por um interesse do menor que queria um carro para trocar por uma moto, etc. Eu vejo nisso daí o excesso do consumo, o estímulo muito grande. Mas em relação à menoridade, eu tenho uma visão assim, objetiva em relação a isso. A questão não é esta, a questão é você tratar o delito, né, de acordo com o entendimento do menor. Hoje qualquer criança de 10, 12 anos sabe que não pode matar e que não pode roubar. E aplicar penas severas de privativa de liberdade, ou seja, de tirar da sociedade. Porque eu vejo até uma certa patologia nesses seres, né? É menor, etc. Eu acho que esse escudo aí se volta contra a sociedade. Eu vejo que tem que ser aplicada a pena como em outros países, na Europa, Criança não, quem comete um crime com 12 anos, Estados Unidos com 11 anos também, sabe, tem que ser penalizado, tem que se afastar da sociedade. Eu não acredito nessa recuperação. E que passe um bom tempo, o máximo de tempo possível, até que se tenha elementos técnicos de avaliação, de saber da possibilidade de poder voltar ao convívio com a sociedade ou não. Agora, esse aspecto que você comentou como advogado, conhecedor do direito, caberia a quem? A uma revisão do Código Penal, ao juiz? De onde partiria essa iniciativa? Eu acho que essa iniciativa teria que partir do Congresso Nacional e acabar com essa questão, né, da menoridade. Não tem isto. O crime vai ser punido de acordo com a sua gravidade e o entendimento do infrator. Então pode ter 10 anos, 11 anos. E Douglas, caso a caso, você vai perceber se existe índole ou não. Que nem este menor aí que matou o médico, foi assintoso lá com a promotora, como você bem colocou, antes ele do que eu. Quer dizer, banalizando tudo. Não, eu já tenho 15 BOs. Quer dizer, quem tem 15 BOs tem algum problema que vai além de qualquer tipo de reeducação. Agora, essa é uma questão, Pacílio, que nós não devemos só aguardar que os nossos governantes ou os representantes da Câmara Federal tentem mudar. Eu acho que a sociedade ela deveria se unir e cobrar ações mais efetivas nesse sentido. Eu acho que o exemplo maior, essas manifestações no meio do ano, acabaram aí pelo menos com alguns resultados tímidos, que é uma redução de 20% na passagem, por exemplo, mas não foi suficiente para que a população sentisse. Nós saímos na rua e conseguimos que não ocorresse o aumento do transporte. Então vamos sair na rua para pedir mais educação. Vamos sair às ruas para cobrar que o Congresso aprove logo uma revisão do Código Penal. Eu não sei, houve esse esvaziamento, esse esfriamento dessas ações. Infelizmente, essas manifestações, e eu acredito até que com alguma infiltração, com aqueles black blockers, fez com que a própria sociedade repensasse a sua forma de manifestação. Essa é uma manifestação mais pura, né? Aquela que ela brota naturalmente diante de uma revolta, diante do inconformismo com a situação da sociedade, do administrador público, do avanço no bolso do consumidor, no bolso do contribuinte. Quer dizer, eu vejo, e acho que a gente tem até que estudar, o porquê desses blackbusters, né? Desses mascarados, e você viu que em determinados momentos tinha até agente da polícia, etc. Tal. A gente tinha que estudar isto mesmo e ganhar novamente, a sociedade ganhar uma vontade, uma força, acreditar que essa força que ela tem muda, que não é só através do voto, não. Tem outras formas também de organização política para mudar uma situação na sociedade. O parceiro comentou algo importante, nós estamos num período assim pré-natalino, né? Onde as pessoas estão mais sensíveis, estão preocupadas na ceia de Natal, algumas não terão essa condição, mas sempre a gente arruma um momento para comprar um presente, para de repente
procurar esquecer alguns das decepções durante esse ano, mas termina o Natal, a realidade é a mesma. Eu já vou deixar uma pergunta para que o Pacílio responda no próximo intervalo aqui no Hora Geral Especial de Final de Ano. Pacílio, e 2014? O que você espera para a nossa região metropolitana? Se é possível fazer uma análise nesse sentido. Até porque o Carnaval será em março, teremos Copa em junho e também eleição no ano que vem. Será que será para você, na sua visão, Pacílio, 2014, será um bom ano? Ele responde depois do intervalo. Eu volto já com o Hora Geral Especial Final de Ano.